Meu nome é Isadora Ventura. Tenho 32 anos. E a primeira pessoa que mentiu para mim no dia do meu casamento foi minha mãe. Ela me enviou uma mensagem às 15h11, 14 minutos antes de eu descer o corredor, e escreveu: "O trânsito está impossível, querida, mas estamos quase chegando." A mensagem soaria carinhosa para qualquer outra pessoa. Para mim, soava ensaiada. Eu estava de pé na suíte nupcial de uma estufa restaurada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, olhando para o meu reflexo em um vestido que eu mesma havia pago, em uma sala cheia de mulheres que me amavam o suficiente para chegar cedo, vaporizar véus, fixar grampos de cabelo e manter o sorriso sempre que me pegavam olhando para a porta. Eu havia passado 18 meses projetando exposições de museu para as memórias de outras pessoas, e ainda assim acreditava que meus próprios pais poderiam finalmente me ajudar a criar uma que valesse a pena guardar. Eu deveria saber melhor. Meu buquê já estava em minhas mãos. A música de entrada havia sido adiada uma vez. Meu noivo Lorenzo estava esperando sob um teto de luzes penduradas e jasmins trepadores, e eu ficava ouvindo aquela mensagem estúpida na minha cabeça. Quase chegando. Essa frase havia me acompanhado a vida inteira. Quase orgulhosos de você. Quase suficiente. Quase escolhida. Minha garganta se apertou quando a coordenadora do local bateu suavemente e perguntou se deveríamos atrasar a cerimônia mais 5 minutos. Eu sorri do jeito que as filhas sorriem quando estão tentando não se envergonhar em público e disse: "Sim, claro, vamos esperar." Foi o momento em que percebi algo que eu deveria ter aceitado anos antes. Se o dia mais feliz da minha vida ainda dependia de os meus pais se darem ao trabalho de aparecer, então talvez eu nunca tivesse realmente me livrado deles. Antes de contar o que descobri em seguida e o que fiz depois de parar de esperar, me diga que horas são aí para você agora e de onde você está assistindo. Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. Eu não estava nervosa por me casar com Lorenzo. Eu estava nervosa por entrar no mesmo velho roteiro familiar com um vestido mais bonito. Você sabe o tipo de roteiro que eu quero dizer, aquele em que ninguém diz em voz alta quem importa mais porque eles vêm te mostrando isso há tantos anos que já não precisam de palavras na minha família. Minha irmã Larissa sempre havia sido o evento, e eu sempre havia sido a equipe de apoio parada logo fora do quadro. 2 anos antes, meus pais haviam organizado para ela um casamento fora de Búzios que parecia algo tirado de uma revista de luxo, peônias brancas por toda parte, lençóis importados, um quarteto de cordas ao pôr do sol, um piso de dança com monograma personalizado. Eu sei exatamente quanto eles gastaram porque uma vez vi o detalhamento na mesa do meu pai enquanto o ajudava a organizar recibos depois da cirurgia dele. 850 mil, sem incluir o jantar de ensaio. Minha mãe deu a Larissa um brinde de 20 minutos naquela noite. 20 minutos inteiros. Ela chorou, riu, contou histórias da infância de Larissa, descreveu-a como radiante, elegante, talentosa, impossível de não amar. Meu pai ficou com uma taça de champanhe na mão, sorrindo para a multidão como se tivesse pessoalmente lançado uma dinastia. Em um momento ele realmente disse: "Algumas filhas simplesmente sabem como deixar a família orgulhosa." A sala riu baixinho, com calor, com aprovação. Eu me lembro de ficar perto da estação de catering com um sorriso educado congelado no rosto, enquanto um garçom perguntava se eu fazia parte da equipe de planejamento. Aquilo era quase engraçado. Quase. Porque, de certa forma, eu sempre havia sido. Eu era a que pegava lembrancinhas esquecidas, voltava de carro para buscar as bolsas de roupa extras, impedia nossa tia de reclamar da mesa dela e ficava até tarde para ajudar a carregar os presentes para os carros. Aquele era o formato do meu papel. Útil, confiável, fácil de ignorar. Então, quando Lorenzo e eu ficamos noivos, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu não imploraria por entusiasmo. Eu não construiria meu casamento em torno da fantasia de que meus pais poderiam de repente se tornar pessoas diferentes sob uma iluminação lisonjeira. Nós escolhemos uma estufa restaurada em Petrópolis porque parecia viva, quente e íntima. Mantivemos a lista de convidados pequena o suficiente para que cada pessoa ali realmente importasse. Eu paguei pelo meu próprio vestido. Lorenzo e eu dividimos o local, o catering e as flores. Eu escolhi cada detalhe à mão, até a fita de seda creme enrolada no meu buquê e os cardápios botânicos prensados em cada prato.
A única contribuição concreta dos meus pais foi uma frase vaga que minha mãe repetia sempre que alguém perguntava se ela estava ajudando. Ah, nós estamos só deixando Isadora fazer o estilozinho dela. O estilozinho dela era assim que ela se referia ao dia mais importante da minha vida. Enquanto isso, ela ainda repostava clipes antigos do casamento de Larissa todo aniversário com legendas como "Ainda o padrão ouro" e "Alguns dias nunca podem ser superados". Ela me enviava mensagens que soavam úteis se você não conhecesse o tom dela. Tem certeza de que uma estufa não vai parecer casual demais? Tem certeza de que as pessoas ainda fazem jantares sentados em casamentos menores? Tem certeza de que seu vestido fica bem fotografado sem iluminação de catedral? Cada pergunta carregava a mesma faca silenciosa. Larissa fez melhor. E a pior parte era que eu havia treinado a mim mesma para absorver aqueles cortes como se fossem clima. Sorrir. Redirecionar, seguir em frente. Será fácil, será razoável, ser a filha que nunca precisa de muito, mas só se aguenta por tanto tempo com sobras emocionais antes de começar a notar o padrão pelo que ele é. Você já olhou para trás na história da sua família e percebeu que não estava imaginando o desequilíbrio? Que você não era sensível demais, dramática demais, carente demais. Você era simplesmente a única esperada para viver com menos? A primeira confirmação veio do manobrista, mas a verdade já havia começado a se formar no meu corpo antes que ele dissesse uma palavra. A coordenadora voltou para a suíte nupcial com uma expressão cuidadosa, o tipo que as pessoas usam quando tentam decidir se a má notícia deve ser sussurrada ou entregue de uma vez. Atrás dela estava um rapaz do manobrista, talvez 19 anos, ombros rígidos, chaves penduradas em 2 dedos. Ele parecia desejar estar em qualquer outro lugar. Eu dei um passo à frente, antes que alguém pudesse me proteger do que ele estava prestes a dizer. Perguntei diretamente: "Você viu meus pais chegarem?" Ele assentiu uma vez rápido, depois olhou para a coordenadora como se pedisse permissão para continuar. Eu disse que estava tudo bem. Ele engoliu em seco e disse sim, eles haviam chegado cerca de 40 minutos antes. O alívio me atingiu por meio segundo, fino e estúpido e automático. Então ele continuou falando. Ele disse que eles ficaram no carro por alguns minutos, perguntaram se aquela era a única entrada e depois pediram direções para o lago porque estavam atrasados para um churrasco. Eu genuinamente achei que tinha ouvido errado, não porque a frase não fosse clara, mas porque meu cérebro se recusava a encaixar aquelas palavras no formato do dia do meu casamento. Eu repeti a frase para ele. Atrasados para um churrasco? Ele assentiu de novo, mais relutantemente dessa vez, e acrescentou que a mulher no banco do passageiro havia rido e dito: "Isadora ainda vai estar fazendo as fotos. Podemos passar depois." Existem momentos na vida em que a dor não chega como uma onda. Ela chega como precisão. Cada dúvida borrada de repente entra em foco. Foi o que aconteceu comigo. Eles não haviam se perdido. Não haviam sido atrasados por um acidente. Não haviam ficado presos no trânsito sem conseguir me avisar. Eles haviam dirigido até o local do meu casamento, sentado do lado de fora enquanto eu esperava de vestido branco, olhado para a entrada e feito uma escolha. Depois foram embora para um churrasco, um de quintal aparentemente na casa da minha prima Thaís. Cadeiras dobráveis, pratos de papel, coolers de refrigerante, alguém cuidando da churrasqueira. E o que tornava aquilo imperdoável nem era o fato de terem escolhido outro evento familiar. Era o fato de terem escolhido algo tão casual, tão comum, tão absurdamente descartável. Se eles tivessem saído por uma emergência médica, eu teria entrado em pânico. Se tivessem saído porque alguém estava ferido, eu teria entendido. Mas um churrasco, não há como suavizar o que isso significa. Significa que minha cerimônia ficou abaixo de acompanhamentos e conversa fiada. Significa que a primeira hora do meu casamento foi considerada negociável. Significa que eles acreditavam que poderiam passar depois e ainda se chamar de pais apoiadores. A coordenadora perguntou gentilmente se eu queria atrasar de novo. Eu conseguia ouvir movimento do lado de fora da sala, convidados mudando de posição nos assentos, músicos esperando, minha vida tentando continuar enquanto eu ficava ali em um silêncio tão afiado que parecia metálico. Então meu telefone vibrou. Uma nova mensagem da minha mãe. "Trânsito está horrível. Não faça um grande caso se perdermos o começo, querida. Vamos passar depois, querida." Eu encarei a palavra até ela parar de se parecer com afeto
e começar a parecer estratégia. Não faça um grande caso. Aquele sempre havia sido o comando escondido dentro de cada ferida que eles me entregavam. Não faça um grande caso quando Larissa ganha o quarto maior. Não faça um grande caso quando o jantar do seu aniversário é adiado. Não faça um grande caso quando sua promoção é ignorada porque o cachorro de Larissa está doente. Não faça um grande caso quando o seu próprio casamento é tratado como uma parada no caminho para outro lugar. O manobrista ainda estava ali, mortificado. Eu agradeci a ele porque nada disso era culpa dele e observei ele sair como se não conseguisse escapar rápido o suficiente. Depois olhei para a porta fechada, o buquê na minha mão, o relógio na parede e entendi algo que eu deveria ter aceitado anos atrás. Isso não era uma surpresa, era uma confirmação final. Eles ainda não haviam arruinado meu casamento. Eles haviam exposto o valor exato que davam a ele. E uma vez que algo é exposto com tanta clareza, você não pode voltar a chamar aquilo de confusão. Eu entrei na sala de preparação lateral e fechei a porta atrás de mim antes que alguém pudesse dizer algo gentil o suficiente para me fazer chorar. O silêncio ali parecia estranho depois do zumbido da suíte nupcial, como se o ar em si estivesse esperando para ver o que eu faria. Eu coloquei meu buquê em uma mesa de console e olhei para o meu telefone de novo. Não porque precisasse de mais prova, mas porque a traição tem um jeito doentio de fazer você verificar o que já sabe. Eu abri o Instagram primeiro, depois o grupo familiar de chat que eu mantinha silenciado pela minha própria sanidade. Lá estavam eles, não no trânsito, não pedindo desculpas, não correndo na minha direção. Minha prima Thaís já havia postado um carrossel intitulado Reunião Familiar no Lago. Na segunda foto, meu pai estava de pé na churrasqueira com o avental bege que eu havia comprado para ele 3 natais atrás, sorrindo como se não tivesse lugar mais importante para estar. Em outra, minha mãe tinha uma mão ao redor de um copo plástico e a outra ao redor do braço de Larissa. A legenda dizia: finalmente, todo mundo junto de novo. Eu estava a 38 minutos de distância de vestido de noiva e, segundo a internet, todo mundo estava junto, só que sem mim. Aquele detalhe doeu mais fundo do que eu esperava, porque não era só que eles haviam saído. Era que na cabeça deles minha ausência não interrompia a imagem de família. Eu não era central o suficiente para estar faltando. Natália me encontrou parada ali com o telefone em uma mão e o peito tão apertado que achei que poderia rasgar o zíper do vestido tentando respirar. Ela fechou a porta atrás dela e não perdeu tempo com as perguntas habituais. Deu uma olhada no meu rosto e disse: "Me conta." Então eu contei, não com elegância, não em algum monólogo cinematográfico composto. Eu contei em fragmentos. Estacionamento, churrasco, podemos passar depois. Não faça um grande caso. A expressão dela mudou a cada segundo, de preocupação para descrença para algo muito mais útil do que pena. Raiva. Raiva limpa, sem confusão. Em meu nome. Ela pegou o telefone da minha mão, olhou as fotos e disse: "Isadora, se eles entrarem aqui depois esperando assentos e sorrisos, eu juro que vou virar eles de volta tão rápido que vão achar que estão de volta no estacionamento." Eu deveria ter ficado horrorizada. Em vez disso, eu ri uma vez com aspereza porque a indignação dela fez algo em mim se sentir visto. Aquilo era o que havia faltado por anos. Todo mundo na minha família sempre corria para me explicar meus pais. Eles têm boas intenções. São antiquados. Larissa só precisa de mais apoio. Você sabe como sua mãe fica. Você é a forte. Mas ninguém nunca havia olhado para os fatos e dito a coisa óbvia em voz alta. Isso é cruel. De pé ali naquela sala, eu comecei a lembrar todos os momentos menores que haviam construído este. A bolsa de estudos da faculdade que eu ganhei e que recebeu um parabéns distraído porque Larissa estava passando por um término. O jantar de aniversário que meus pais remarcaram 2 vezes. Depois combinaram com um almoço de Dia dos Pais para economizar tempo. A promoção que eu consegui no museu e que minha mãe dispensou perguntando se Lorenzo ainda tinha certeza de querer uma esposa com um emprego tão exigente. A manhã de Natal, quando Larissa ganhou uma viagem surpresa para a região dos vinhos, e eu ganhei um planner de couro porque, como meu pai colocou, você sempre foi tão prática, confiável, madura, fácil. Aqueles não eram elogios na minha família, eram medidas de economia, rótulos que eles usavam sempre que queriam que eu engolisse a decepção sem deixá-los desconfortáveis. Natália se agachou na minha frente,
uma mão segurando a borda da cadeira, e disse algo que acho que nunca vou esquecer. Ela disse: Isadora, este não é o dia em que eles te abandonaram. Eles vêm fazendo isso devagar há anos. Este é só o primeiro dia em que você não pode fingir o contrário porque está de branco, e todo mundo pode ver o estrago. Aquela frase acertou mais forte que as fotos. Talvez porque fosse verdade. Talvez porque no fundo eu havia passado tanto da minha vida esperando que o contexto os redimisse. Talvez eu achasse que se eu conquistasse o suficiente, amasse o suficiente, tivesse sucesso o suficiente, planejasse com cuidado o suficiente, eles eventualmente subiriam para encontrar a ocasião. Mas algumas pessoas não sobem, elas simplesmente revelam. Eu fiquei ali mais um momento, alisando o tecido sobre os joelhos, olhando o brilho suave da renda contra minha pele, e parei de perguntar como eles podiam fazer isso. Aquela pergunta havia me mantido presa por anos. Ela implicava que devia haver uma resposta que tornasse a dor razoável. Não havia. A pergunta melhor era o que eu ia fazer com a verdade, agora que ela finalmente havia parado de se esconder. Natália enfiou a mão na bolsa, pegou meu batom e me entregou como se estivesse me devolvendo meu próprio nome. Então eu retoquei a boca. Peguei meu buquê, olhei no espelho e vi o mesmo vestido, o mesmo rosto, o mesmo dia de casamento, mas não a mesma mulher que havia entrado naquela sala esperando um milagre de última hora. Eu mandei mensagem para a coordenadora: comece no horário, sem mais atrasos. Depois mandei uma segunda mensagem: se Ricardo e Carla Ventura chegarem, não os leve para a mesa da família. Traga eles para mim primeiro, em silêncio. Aquele foi o momento em que o luto parou de dirigir e algo mais firme assumiu o volante. Uma vez que tomei a decisão, meu corpo a seguiu um segundo depois, como se algum fio invisível dentro de mim tivesse finalmente parado de faiscar e se acomodado no lugar. O tremor nas minhas mãos diminuiu, minha respiração desacelerou. Até o barulho do lado de fora da sala de preparação, cadeiras mudando, sapatos cruzando o piso, vozes abafadas dos convidados tomando seus lugares, parou de soar como pressão e começou a soar como realidade esperando que eu entrasse nela. A dor ainda estava lá, claro. Não havia desaparecido, mas não estava mais no comando. Aquilo era novo. Eu peguei meu buquê de novo, endireitei os ombros e me olhei uma última vez no espelho. Meu rímel estava intacto. Meu batom estava firme, meus olhos estavam diferentes, não mais suaves, não mais tristes, mais claros. Essa era a palavra, mais claros. Pela maior parte da minha vida eu havia confundido esperança com lealdade. Acreditava que se eu ficasse paciente o suficiente, útil o suficiente, compreensiva o suficiente, meus pais eventualmente me encontrariam no meio do caminho e agiriam como se eu importasse sem ser lembrados. Mas de pé ali de vestido de noiva com a verdade exposta tão claramente, eu finalmente via o quanto aquela esperança havia me treinado para me trair. Natália abriu a porta para mim sem dizer uma palavra, e juntas voltamos para a entrada da cerimônia. O quarteto havia recomeçado, os convidados se levantavam um pouco nos assentos, tentando não parecer curiosos demais, tentando e falhando. Uma cerimônia atrasada sempre cria sussurros. Uma noiva andando sem os pais cria silêncio. Quando as portas se abriram e eu passei sozinha, a sala inteira mudou não com pena, do jeito que eu temia, mas com atenção. Atenção real, completa. Ela se moveu pelo espaço como uma corrente. Eu conseguia sentir na quietude, no jeito como as conversas morriam instantaneamente, no jeito como as pessoas se viravam completamente para mim, em vez de olhar educadamente e depois desviar o olhar. Por um segundo suspenso, eu entendi exatamente o quão exposta eu estava. E então, inesperadamente, aquela exposição parou de parecer humilhação e começou a parecer poder. Eu ainda estava aqui. Eles não. Deixe todo mundo ver isso. Deixe todo mundo se perguntar. Deixe todo mundo lembrar quem realmente apareceu e quem não. O corredor se estendia à minha frente sob luzes quentes penduradas e jasmins trepadores, e eu o percorri sozinha com a coluna reta e a cabeça erguida. No meio do caminho, vi Natália na primeira fila já chorando. Vi a mãe de Lorenzo com as duas mãos pressionadas contra o peito. Vi uma colega do museu olhando para mim com o tipo de orgulho feroz, geralmente reservado para sobreviventes e finalistas de maratona. Então vi Lorenzo. O rosto dele mudou no segundo em que percebeu que eu vinha sozinha.
Primeiro preocupação, depois compreensão, depois algo mais firme e profundo que qualquer um dos dois. Respeito. Ele não parecia envergonhado por mim. Não parecia em pânico. Parecia saber que aquele caminho estava me custando algo e me admirava por tomá-lo mesmo assim. Quando cheguei até ele, minha garganta queimava. Ele pegou minhas 2 mãos e se inclinou o suficiente para sussurrar. Eles não têm direito de tocar neste momento. Você me ouve? Eles não podem tê-lo. Aquilo quase me desfez mais do que qualquer outra coisa o dia inteiro, porque era isso que eu havia protegido sem nem perceber. Não só a cerimônia, o significado dela, o direito de ter uma coisa sagrada na minha vida que não precisasse se dobrar ao redor do egoísmo da minha família. A cerimônia começou, e eu me concentrei no ritmo da voz dela, no calor das mãos de Lorenzo ao redor das minhas, na luz filtrando pelo vidro da estufa. Pouco a pouco, a sala parou de parecer um lugar onde eu havia sido abandonada e começou a parecer um lugar onde eu havia sido testemunhada. Aquela diferença importava mais do que consigo explicar. Durante os votos, eu ouvi minha própria voz sair mais forte do que esperava. Nós os havíamos escrito semanas antes, simples e sinceros. Mas quando chegou minha vez, eu acrescentei uma linha que não estava na versão original. Eu disse: eu prometi construir um lar onde ninguém precisa conquistar ternura sendo conveniente. As palavras pairaram ali por um segundo, e eu senti o ondular pela sala. Algumas pessoas entenderam imediatamente. Eu percebi. Talvez outras só tenham ouvido como poético. Tudo bem. Lorenzo entendeu. Os olhos dele se encheram antes que ele dissesse uma única palavra dos próprios votos. Quando ele prometeu que eu nunca mais precisaria ficar sozinha em uma sala cheia de pessoas, eu senti algo dentro de mim se soltar que estava apertado há anos. Não curar, não completamente, mas soltar o suficiente para respirar. O suficiente para acreditar que meu futuro não precisava se parecer com minha história. Quando nos beijamos, o aplauso que se seguiu não foi o educado que as pessoas dão em eventos formais porque é esperado. Tinha força por trás. Alegria, sim, mas também solidariedade. O tipo de aplauso que diz: nós vimos o que aconteceu e vemos você mesmo assim. Nós voltamos pelo corredor juntos como marido e mulher, e a cada passo eu me sentia me afastando mais da filha que meus pais haviam me treinado para ser. A hora do coquetel começou sob cordas de luzes e o brilho dourado baixo do fim da tarde derramando pelos painéis da estufa. Convidados se agrupavam em torno de mesas com linho, garçons passavam bandejas de champanhe e pastéis de caranguejo, e a banda entrava em algo suave e brilhante. Mais de uma pessoa me abraçou um pouco mais apertado que o usual. Ninguém fez perguntas invasivas, ninguém forçou simpatia em mim. Aquela contenção parecia sua própria forma de bondade. Eles me deram espaço para permanecer digna, e eu sempre vou lembrar disso. Então, quando o fotógrafo veio perguntar sobre os retratos formais, eu tomei uma decisão que parecia pequena no momento e enorme no segundo em que falei em voz alta. Ele perguntou se eu queria esperar um pouco mais, caso meus pais chegassem antes das fotos de família. Eu disse: não. Depois esclareci. Eu disse: vamos fazer o retrato de família agora, só que não de sangue. Ele piscou uma vez, depois assentiu como um profissional que havia visto casamentos suficientes para entender que algumas instruções carregam história. Então reunimos as pessoas que realmente haviam nos escolhido. Natália, os pais de Lorenzo, minha colega de faculdade, minha equipe do museu, o vizinho que uma vez me ajudou a sair de um apartamento à meia-noite, a mentora que me ensinou a negociar meu salário, amigos que haviam voado de outros estados, pessoas que ligavam, verificavam, apareciam, ficavam até tarde, lembravam detalhes, criavam espaço. Pessoas que nunca haviam tratado o amor como um sistema de classificação. Nós ficamos debaixo de uma parede de era e luz de lanternas, enquanto o fotógrafo nos arrumava mais perto, mais apertados, mais quentes, até que parou de parecer um substituto de família e começou a parecer a coisa real. Foi a foto mais honesta que eu já tirei. Eu olhei para ela na prévia da câmera e senti uma estranha onda de paz. Está aqui, eu pensei. Aqui está a vida a que eu realmente pertenço. E então eu fiz algo que a minha velha eu nunca teria usado. Eu postei antes do jantar, sem pensar demais, sem pasta de rascunhos, sem perguntar se era demais. Só a foto e uma legenda. Obrigada às pessoas que escolheram estar aqui hoje. Vocês tornaram este casamento inesquecível.
Alguns assentos ficaram vazios, mas o amor tem um jeito de preencher o que o desrespeito abandona. Eu não marquei meus pais, não nomeei ninguém. Não precisava. Qualquer um que precisasse entender, entenderia imediatamente. Qualquer um que se sentisse exposto por aquilo havia merecido aquela sensação. Eu deslizei meu telefone de volta para a clutch de Natália, aceitei uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e me virei para a recepção com Lorenzo ao meu lado. Pela primeira vez o dia inteiro, eu não estava mais me preparando para a decepção. Eu estava pronta para o resto do meu casamento começar. A reação começou antes do jantar. Thaís, minha prima com o churrasco e as legendas dramáticas, comentou primeiro. Espera, tia Carla e tio Ricardo não estavam aí? Depois Larissa me mandou mensagem em particular. Por que você está postando coisas passivo-agressivas no dia do seu casamento? Mamãe está chateada. Eu encarei aquela mensagem por 3 segundos inteiros, antes de rir tão forte que Lorenzo teve que perguntar se eu estava bem. Há algo quase artístico na arrogância de pessoas que te machucam e depois imediatamente afirmam que sua reação é o ofensivo. Eu digitei de volta. Eles escolheram o churrasco da prima de vocês sobre a minha cerimônia depois de terem chegado até o estacionamento do local. Não há nada de passivo no que eu estou dizendo. Depois silenciei ela e fui para o jantar. A recepção foi linda, não perfeita. Linda. Perfeita é frágil. Linda é viva. A mãe de Lorenzo deu um brinde curto tão sincero que fez metade da sala chorar. Natália de alguma forma transformou minha caminhada sozinha pelo corredor em uma história sobre coragem em vez de abandono. Meus convidados dançaram, riram, comeram risoto de cogumelos e costelas curtas e tortinhas minúsculas de limão sob samambaias penduradas e luz de velas. Em um momento eu saí para respirar e vi a linha da serra desbotando no azul da noite. E eu me lembro de pensar que o coração partido é estranho porque pode ficar ao lado da alegria sem cancelá-la. Eu estava ferida e feliz ao mesmo tempo. Acho que a idade adulta é aprender que as duas coisas podem ser verdadeiras. Então, logo depois da nossa primeira dança, a coordenadora se aproximou de mim com a cara cuidadosa de novo. Dessa vez eu não me tension, eu só soube. Ela disse, seus pais estão aqui agora, tão tarde que era quase engraçado. Eles aparentemente haviam decidido passar depois do churrasco, exatamente como minha mãe havia planejado, como se meu casamento fosse uma obrigação casual que eles podiam espremer entre hambúrgueres e sobremesa. A coordenadora acrescentou que eles pareciam chateados com a mudança de assentos. Claro que estavam chateados. Pessoas assim não se importam em te desrespeitar. Elas se importam quando o desrespeito tem logística. Eu perguntei onde eles estavam. Ela disse que estavam na entrada lateral perto da cozinha, exigindo saber por que ninguém os havia levado para a mesa da família. Eu entreguei minha taça de champanhe para Lorenzo, levantei a barra do vestido e voltei lá, eu mesma. Meu pai estava com o rosto vermelho. Minha mãe parecia ofendida em um vestido de seda azul marinho que eu nunca havia visto, porque ela não havia estado presente para nenhuma das fotos, nenhum dos votos, nenhuma parte em que um pai poderia importar. A primeira coisa que ela disse foi, Isadora, o que diabos está acontecendo? Sua tia me mandou seu post, e agora as pessoas estão ligando. Meu pai pulou. Você nos envergonhou no dia do seu casamento. Imagine só, eles haviam perdido quase tudo e ainda encontravam um jeito de se colocar no centro. Eu olhei para os dois e não senti pânico, nem súplica, nem reflexo filial de suavizar o momento, só quietude. Eu disse, vocês pularam minha cerimônia por um churrasco. Vocês ficaram no carro do lado de fora do meu local e decidiram que frango grelhado importava mais do que me ver casar. Depois me disseram para não fazer um grande caso disso. Eu fiz exatamente o tamanho de caso que merecia. Minha mãe tentou um sorriso, o tipo condescendente que ela usa quando acha que pode recuperar o controle social. Ela disse, querida, não seja dramática. Nós íamos chegar depois. Eu assenti uma vez e disse, esse é exatamente o problema. Vocês acharam que depois era bom o suficiente. Meu pai olhou para a sala de jantar e baixou a voz. Você realmente vai nos manter de fora por um mal-entendido? Um mal-entendido. Aquela frase quase me impressionou. Anos de favoritismo, negligência, comparação e humilhação pública. Tudo embrulhado como confusão. Eu disse a eles algo que deveria ter dito uma década antes. Isso não é sobre hoje. Hoje é só o último recibo. Os olhos da minha mãe finalmente endureceram
quando ela percebeu que a vergonha não ia me mover. Ela disse que eu estava punindo eles na frente da família inteira. Eu disse, não, eles fizeram isso sozinhos no momento em que escolheram onde passar a tarde. Meu pai perguntou se eu estava seriamente fazendo eles irem embora. Eu disse a ele que sim, calmamente, claramente, sem levantar a voz uma vez. Depois acrescentei uma coisa, e essa foi a parte que nenhum dos dois viu vindo. 3 meses antes do casamento, meu pai havia perguntado se eu ainda podia revisar o orçamento de reforma da Casa do Lago, que eles queriam transformar em aluguel por temporada. Eu sou designer de exposições de museu, mas passei anos gerenciando fornecedores, contratos, fabricação, equipes e estouros de orçamento. Na minha família, aquilo se traduzia em trabalho gratuito sempre que alguém queria algo feito de forma eficiente e bonita. Eu havia passado semanas ajudando eles a se conectar com um consultor de subsídio de preservação, mapear um plano de piso alugável e preparar o pacote de proposta que tornaria todo o projeto financeiramente viável. A aplicação final com minhas recomendações de fornecedores, revisões de cronograma e notas de crédito fiscal estava para vencer na segunda-feira de manhã. Eu olhei para o meu pai e disse, já que vocês acham que meus marcos são opcionais, o mesmo vale para meu trabalho. Eu me retirei do projeto 1 hora atrás. Verifique seu e-mail. Ele me encarou. Minha mãe realmente empalideceu. Eu havia feito isso enquanto calçava os sapatos da recepção. Uma mensagem concisa para eles, uma para o consultor, uma para o empreiteiro, efetivo imediatamente. Não estou mais envolvida no projeto da Casa do Lago em nenhuma capacidade consultiva ou de coordenação. Por favor, removam meu nome de todos os materiais e direcionem perguntas futuras para outro lugar. Aquela casa era o grande plano de aposentadoria deles, o próximo sonho de símbolo de status, a coisa que eles haviam se gabado para todo primo e amigo de igreja ao alcance de carro. Eles haviam dependido de mim para manter as partes móveis juntas porque Larissa não era boa com detalhes, o que na linguagem familiar significava que Larissa era preciosa demais para ser sobrecarregada e Isadora era confiável demais para recusar. Até agora, meu pai perguntou se eu realmente sabotaria a família por um mal-entendido privado. Eu quase sorri com a repetição. Mesma palavra, voz menor. Eu disse, não, eu finalmente estou cobrando preço de mercado pelo acesso a mim, e vocês não podem pagar. A coordenadora se aproximou, sem me tocar, só presente. Lorenzo estava a alguns metros atrás, silencioso e sólido. Minha mãe mudou de tática do jeito que sempre fazia quando o controle falhava. Lágrimas. Ela disse, eu não acredito que você faria isso conosco no dia do seu casamento. Aquela frase me disse tudo. Mesmo então, mesmo ali, o dia ainda pertencia a eles na cabeça deles. A ferida deles, a humilhação deles, a filha deles era meramente a ocasião. Então eu dei a eles a verdade, despida de todo o amaciante que eu havia sido ensinada a usar. Eu disse, vocês me ensinaram a vida inteira que esforço segue valor. Vocês gastaram dinheiro, tempo, discursos, fins de semana e energia em Larissa, porque era lá que o valor de vocês ia. Hoje eu finalmente acreditei em vocês, e agora meu esforço segue valor também. Vai para o meu marido, meu casamento e as pessoas que realmente apareceram. Não para vocês, não mais. Meu pai ficou quieto primeiro. Minha mãe parecia que alguém havia batido nela, embora eu mal tivesse levantado a voz acima do nível de conversa. É incrível como uma fronteira pode soar brutal para pessoas que esperavam acesso permanente. Eu pedi à coordenadora que mandasse alguém trazer os casacos deles do guarda-volumes. Depois me virei e voltei para a minha recepção antes que qualquer um dos dois pudesse tentar uma última reescrita da realidade. Atrás de mim ouvi minha mãe dizer meu nome do jeito que ela usava quando eu era pequena e ainda corria para ele. Eu não me virei. Você já chegou a um ponto em que não olhar para trás é a coisa mais amorosa que pode fazer por si mesmo? Eu acho que algumas pessoas chamam isso de frieza. Eu chamo de educação porque essa foi a lição que meu casamento me ensinou mais claramente que qualquer livro, sermão ou pedido de desculpas jamais poderia. Amor sem respeito é só acesso e família sem responsabilidade é só hábito vestindo roupas sentimentais. Nós somos ensinados que ser a pessoa maior é nobre, que suportar a dor em silêncio prova caráter, que manter a paz é mais importante que dizer a verdade, mas o conhecimento útil,
O tipo que realmente protege sua vida ensina algo diferente. Ensina que o autorrespeito não é crueldade, que fronteiras não são traição, e que as pessoas que perdem seus maiores momentos estão te dizendo exatamente onde você fica nas prioridades delas. Acredite nelas da primeira vez. No final da noite, meus pais haviam ido embora. Meus convidados ainda dançavam, e o grupo familiar de chat havia explodido no tipo de caos que acontece quando uma pessoa finalmente recusa o roteiro antigo. Thaís apagou o post do churrasco. Larissa ligou 2 vezes. Uma tia que eu não ouvia há anos mandou uma mensagem que simplesmente dizia: "Me desculpe por termos deixado isso acontecer por tanto tempo." Lorenzo me encontrou perto da pista de dança, deslizou a mão ao redor da minha cintura e perguntou se eu estava pronta para o bolo. Eu olhei ao redor da sala para Natália rindo com a banda, para minha família escolhida se aglomerando ao redor da mesa de sobremesas, para a luz de velas tremulando contra o vidro da estufa, para a vida esperando por mim além deste dia brutalmente esclarecedor. E eu disse sim, não porque tudo estivesse curado, não porque eu tivesse parado de me machucar, mas porque pela primeira vez a história não era mais sobre se meus pais me amavam corretamente. Era sobre o que eu faria agora que entendia que eles nunca haviam amado. E o que eu fiz em seguida mudou tudo. Eu parei de me oferecer para ser ignorada. Parei de financiar relacionamentos que corriam no meu silêncio. Parei de confundir resistência com amor. Eu fui para a lua de mel. Bloqueei 3 números sobre o oceano. Voltei para casa mais leve. Às vezes a vingança não parece gritar em público ou expor todo o segredo familiar de uma vez. Às vezes parece deixar as pessoas certas te verem prosperar enquanto as erradas percebem que a porta não abre mais do lado delas. Na noite do meu casamento, meus pais me pularam pelo churrasco da minha prima. Na manhã seguinte, eles haviam perdido sua gerente de projeto, sua filha reserva, sua consertadora silenciosa e a mulher que eles assumiram que sempre estaria esperando. Eles nunca viram isso.